Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai ver duas questões sobre circunferência. Então vamos lá. A massa utilizada para fazer pastéis folheados depois de esticada é recortada em círculos, discos de igual tamanho. Sabendo que a equação matemática da circunferência que limita o círculo é x² mais y² menos 4x menos 6y menos 36 e adotando π igual a 3,14, o diâmetro de cada disco e a área da massa utilizada para confeccionar cada pastel são respectivamente. Então, como a gente estava falando no vídeo sobre teoria, né? Esse aqui é a equação geral da circunferência. Então, para a gente saber qual é o raio, qual é o centro, a gente tem que colocá-la na forma reduzida. Então, só o que a gente faz é ir juntando os pedaços. Então, junta o x com x, o y com y, e vai completando se vai completando. Então, vamos lá. Aqui já tem x² menos 4x. Então, x² menos 4, que é 2 vezes 2x. E aí tá faltando alguma coisa aqui. Lembra que o quadrado, se você colocar x menos alguma coisa ao quadrado, é o quê? É o primeiro termo ao quadrado, 2 vezes esse 2 que tá aqui em cima, o primeiro termo vezes o segundo termo, mais o segundo ao quadrado. Então, assim, fica, x², 2 vezes menos o que tá aqui, vezes isso, porque por exemplo, se for um 2 aqui, é menos 2, porque tem esse sinal aqui, levando em consideração, porque se for mais, vai ser mais 2, aí vai ser 2 vezes mais 2, que dá mais 4, vezes x, dá mais 4x, mas aqui é menos. Então, fica 2 vezes menos 2 é menos 4, e com x fica menos 4x, que é exatamente o que a gente tem aqui. E aí, esse aqui ao quadrado, mais 4. Mais 4. E aí, tem o y² menos 6x. 6 é 2 vezes 3. Então, o termo que está aqui do lado é 3. E aí, 3² dá 9. Então, fica y² menos 6x mais 9. E aí, tem esse menos 36 que eu vou passar para o lado. Então, vai ser 36 mais esses termos que eu adicionei. Porque se você ver, tem o x² que está aqui, tem o y² que está aqui, o menos 4x que está aqui, o menos 6x que está aqui. E esses dois termos aqui eu coloquei para completar o quadrado. Mas se eu coloquei de um lado da equação, eu tenho que colocar de outro lado da equação também, né? Para poder não alterar a equação. Ou eu poderia falar, eu somei aqui, então eu vou subtrair. Mas se eu subtrair o que, se eu coloco, por exemplo, menos 4 aqui no final da equação, se eu passo para o outro lado, é mais 4. Então, tanto faz. Se você ou soma e subtrai do mesmo lado da equação, ou se você soma de um lado e soma do outro. Então, eu vou somar aqui. Então, vai ficar 36 mais 4, 40, mais 9, 49. Então, assim, a gente já descobriu qual é o raio. E a gente queria saber o diâmetro. O diâmetro é 49, que é 7 ao quadrado. Então, o raio é 7 ao quadrado. O raio é 7, e aí ele pede o diâmetro, então é 14. Então, cuidado para não marcar 7, porque ele tá pedindo o diâmetro. Então, já elimina essa, e fica com 2. Mas ele tá falando que ele quer a área. E a área, é πr ao quadrado. Π vezes 49. 49. Mas só que ele falou ali que é para considerar π igual a 3,14. Se você fizer essa conta rapidinho, 3,14 vezes 49, você vai ver que dá 153. Então, a resposta certa é essa daqui, tá bom? Para outra questão aqui agora. A figura mostra uma criança brincando em um balanço no parque. A corda que prende o assento no balanço ao topo do suporte mede 2 metros.
A criança toma cuidado para não sofrer um acidente, então se balança de modo que a corda não chega a alcançar a posição horizontal. Então, não chega a bater aqui. A trajetória do assento do balanço, na qual a origem está localizada no topo do suporte do balanço... Li errado. A trajetória do assento do balanço, no qual a origem está localizada no topo do assento... Tá, então, a origem, ela tá bem aqui, no topo do suporte. E o eixo X é paralelo ao chão do parque e o eixo Y tem a orientação para cima. Então, é aqui assim, ó. Como se fosse... Eita, como se fosse assim. X... E, gente, Y, pronto. A curva determinada pela trajetória do assento do balanço é parte do gráfico da função. Então, assim, percebe que aqui, a todo momento, a criança vai estar a 2 metros desse ponto aqui? E qual lugar geométrico de todos os pontos que estão equidistantes de um ponto dado? Lembra que a gente falou sobre lugar geométrico na aula de teoria? Então, esse aqui, se a criança desse a volta inteira, seria uma circunferência. Mas ela não dá a volta inteira, ela só fica até aqui. Então, é uma parte da circunferência. Mas essa função que a gente quer encontrar, ela tem a fórmula de uma circunferência, né? Porque nessa parte aqui, ou seja, para os valores de x menor que 2 e maior que menos 2, menor que 2 por quê? Porque se ela chegasse a x igual a 2, quer dizer que ela ficou na posição horizontal, só que ele fala que ela não fica. É a mesma coisa para cá, para x igual a menos 2. Então, o x aqui, ele fica entre mais 2 e menos 2. Então, para o x entre mais 2 e menos 2 e o y entre 0 e menos 2, que está aqui, a gente vai ter a fórmula de uma circunferência, entendeu? Mas não é válida para fora desse domínio, só para esse que eu falei. Então, a gente tem que procurar a fórmula de uma circunferência. Mas, assim, antes da gente sair elevando, porque f de x a gente chama de y, e aí eleva ao quadrado e vê qual que deu uma circunferência. Mas antes de sair levando tudo ao quadrado, a gente pode fazer umas análises. Qual é a análise? Quando ela está bem aqui, por exemplo, quando ela está bem aqui, o x é 0 e o y é menos 2. Menos 2. Vocês entenderam? Menos 2. Então, esse ponto faz parte dessa parte aqui de uma circunferência. Então, se a gente colocar 0 e menos 2 nas alternativas, se a gente colocar x igual a 0, tem que dar y igual a menos 2. E aí você vê aqui, por exemplo, que para f de x igual a raiz de 2 menos x não dá certo, porque se a gente colocar x igual a 0, dá f de x igual a raiz de 2. Então, essa aqui não dá certo. Aqui dá certo, porque colocando 0 aqui fica f de x igual a menos 2. Aqui também dá certo, porque fica raiz de 4 que dá 2. Aqui não dá certo, porque fica positivo, então corta também. E aqui também não dá certo, porque é raiz de menos 2. Então, sobrou só essas duas alternativas. Então, fica mais fácil da gente trabalhar agora. E aí, agora a gente eleva ao quadrado. Só que se a gente parar para pensar, se eu elevar isso aqui ao quadrado, vai ficar x à quarta. Fica aqui, ó. Chama f de x de y, né? Aí eleva, vai ficar y ao quadrado. Mas esse aqui já tem um x ao quadrado. Então, vai ficar x à quarta. E x à quarta a fórmula de circunferência não tem x à quarta. Então, não pode ser essa aqui também. Então, a resposta é a letra D. Se a gente elevar ao quadrado, fica y ao quadrado é igual a 4 menos x ao quadrado. E aí, a gente passa o x para o outro lado, e aí fica x ao quadrado mais y ao quadrado é igual a 4. Tá bom, pessoal? Então é isso, eu espero que vocês tenham entendido. Se tiver alguma dúvida, pode perguntar pro pessoal do plantão de dúvida, porque eles estão aí animados para poder tirar todas as dúvidas de vocês, tá? Então é isso, tchau, tchau.